Sejam todos muito bem-vindos essa noite aqui junto conosco, esse início de noite. Hoje a gente vai ter o super prazer de ouvir o professor Wanderson, que vai falar sobre as origens e desenvolvimento da licenciatura em Química no estado do Ceará, investigando o não lugar da formação docente. O professor Wanderson, ele é professor aqui da Universidade Regional de Cariri, do Departamento de Química Biológica, tá? Tem mestrado na Universidade Federal do Ceará, tá? E especialização em educação, em pobreza e desigualdade social também pela Universidade Federal do Ceará, uma outra especialização em orientação e mobilidade pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, tem uma graduação em licenciatura em Química também pelo IFCE. E, bom, de imediato eu vou passar a palavra para o Wanderson, agradecendo já o aceite ao convite. Obrigado, Wanderson, pela gentileza, por estar aqui conosco essa noite, por nos permitir esse prazer que é a gente poder pensar junto, a gente aprender alguma coisa com o outro. Então, muito obrigado e de imediato eu te passo a palavra. Pronto. Tá dando para me escutar bem, né? Sim, sim. Pronto, então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando da Semana da Química da Federal do Cariri, né, nossa vizinha. Agradeço o convite, né, do professor Alessandro em poder contribuir, né, nessa noite um pouco com minha pesquisa sobre formação docente na licenciatura em Química aqui no estado do Ceará. E aqui eu fiz uma apresentação, eu vou compartilhar aqui. Pronto, está aparecendo? Sim, Wanderson, está aparecendo. Pronto, então, a desvantagem desse momento de estar fazendo essa apresentação no slide é que, né, eu perco a visão. Então, se alguém tiver algum comentário, algum questionamento, alguma dúvida, pode se manifestar tanto pelo chat como por aqui, como verbalmente. E aí, fica tranquilo, Wanderson, que eu vou te secretariando aqui. Fica tranquilo que eu estou cuidando aqui e qualquer coisa eu faço intervenção. Pronto, qualquer coisa pode interromper minha fala, surgir algum questionamento, não tem problema não. Tá bem, obrigado. Pronto, então, como já foi falado, né, esse mini curso de hoje, nessa conversa, ela tem como título Origens e Desenvolvimento da Licenciatura em Química no Estado do Ceará, investigando o não lugar da formação docente. Essa pesquisa, ela tem origem no meu mestrado, né, onde eu investiguei a história e as memórias do primeiro curso de licenciatura em Química do Estado do Ceará, né, que é ofertado pela UFC em Fortaleza. E aí, foi uma pesquisa bem robusta, bem densa, né, que eu trago uma apresentação do que eu coloquei no meu sumário, né, obviamente que eu não vou aportar isso tudo por questão do tempo, mas era interessante para a gente pensar como essa pesquisa ela está estruturada, né, então, eu fujo desse modelo tradicional, né, convencional que a gente tem lá de a primeira parte é a introdução, referencial teórico, metodologia, resultado, discussões e conclusão. Né? Então, eu trago aí, né, outros títulos e outras configurações para se pensar isso. Então, inicialmente eu trago lá na dissertação a construção do meu lugar de fala, né, e essa aproximação com essa pesquisa, mas não no sentido de esvaziar o conceito de lugar de fala, mas para apresentar as experiências que possibilitaram com que essa pesquisa fosse realizada, porque não pesquisa ela é realizada nas ciências sociais, ciências humanas, enfim, na educação, numa vertente neutra, né? Ela é forjada por diversos condicionantes, né? Por nossas ideologias, nossas crenças, nossos saberes, nossas experiências. Então, eu fiz esse aparato, né? Colocando
quais experiências possibilitaram com que eu criasse as lentes, né, para eu poder visualizar esse objeto de pesquisa. E aí eu vou trazer toda essa experiência. A segunda parte dessa dissertação, eu vou trazer aí um mapeamento, né, eu me utilizei do estado da questão. Muitas pessoas vão utilizar revisão de literatura, vão utilizar revisão de literatura sistemática, vão utilizar o estado da arte, enfim, né, eu me apoiei no estado da questão e eu fui apresentando algumas pesquisas que eu encontrei dentro dos critérios que eu delimitei, né, de inclusão e exclusão, desculpa, para verificar o que já se tinha produzido sobre os cursos de licenciatura em Química, né, no Brasil todo, seja com relação à constituição e à história desses cursos, ou com relação a como acontece a formação, né, neles, os currículos. E aí eu me apoiei em teses, dissertações e também artigos, e aí eu pude verificar o que já tinha sido produzido, né, com relação à temática, e o que também minha pesquisa traria de novo, né, porque aí é interessante essa dinâmica, porque se você vê que sua pesquisa não traz nada de novo, então não adianta nem fazer ela, né, porque você vai acabar só reproduzindo o que já temos. E aí, com uma maior robustez, eu trago a terceira parte, que eu vou trazer todo o referencial teórico que vai sustentar a minha pesquisa. Então, eu vou dialogar com formação de professores, vou dialogar com formação de professores em geral, história da educação, formação de professores de química, currículo, identidade docente, profissionalização, enfim, uma série de itens que vão possibilitar entender a história da licenciatura em Química no Brasil de modo geral e também a licenciatura em Química no estado do Ceará. E aí é uma parte bem extensa, né, dessa pesquisa, né? Vocês vão ver mais adiante que para construir esse trabalho foram quase 20 páginas só de referência, né? Então eu fiz muita aquisição de livros, enfim, de artigos para fazer essa pesquisa, porque ela tem um caráter histórico, então eu tinha que também me adentrar nessa questão histórica. E a quarta parte eu vou trazer o meu percurso metodológico, né, onde eu vou falar sobre o enquadramento metodológico dessa pesquisa, onde foi desenvolvido, como foi analisado, enfim, todo esse percurso. Na quinta parte é o coração, de fato, né, dessa pesquisa, onde eu vou colocar toda a história, né, do curso de licenciatura em Química da UFC, como primeiro do estado do Ceará, mas também vou trazer um pouco da história da Química, né, no estado do Ceará, de um modo geral, não só na licenciatura, né, e eu vou trazer aí uma ordem cronológica, então tá uma história aí bem extensa, mas poderia ser mais extensa ainda, e eu vou já explicar o porquê que poderia ser. E finalizando, eu trago aí, né, as considerações finais, o que ficaram dessas histórias e dessas memórias, apontando possibilidades para que o curso ele possa melhorar, né, porque também não adianta só fazer uma investigação dessa e apontar fragilidades, lacunas, enfim, desestruturações e não propor soluções para isso, né? E aí, né, nas referências, como podem ver, são quase 20 páginas de referência, e eu vou trazer aí alguns elementos pós-textuais, alguns apêndices, alguns anexos. E aí, uma breve apresentação dessa construção, né? O slide está um pouquinho cheio, mas não tem problema não. Eu trago aí, eu fiz a licenciatura em Química, né, no IFCE, aqui de Iguatu, né? Eu entrei muito novo nela, né? Eu entrei com 16 anos na licenciatura em Química e eu não sabia sequer a existência da diferença entre licenciatura e bacharelado. E para mim tudo era o curso superior, né? E posteriormente eu fui descobrindo essa existência e o que era realmente a licenciatura, né? E antes de concluir a graduação, né, eu já
já fui contratado como professor substituto, professor temporário da SEDUC, né, atuando em escolas de ensino médio de Iguatu, né, e isso em muito se deu devido à minha participação no PIBID, né, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Eu passei quase toda a minha graduação nela, né, acho que só fiquei 2 semestres sem, que foi os 2 semestres que eu passei como bolsista de iniciação científica no laboratório de bromatologia. Então, ficava com análise de alimento e também, em parte, eu contribuía com o laboratório de materiais nanoestruturados, que hoje não existe mais, hoje está na UFC, porque o professor se mudou para lá, né? Mas aí eu vi que o PIBID realmente era o que eu me interessava, né? E aí, quando eu concluí, né, eu fui fazer as especializações, porque eu até então não conseguia entrar no mestrado, e nessa dinâmica, para não ficar parado, eu acabei fazendo essas especializações, né, concomitantes, né, uma em educação, pobreza e desigualdade social. Ela teve, eu acho que em 6 estados brasileiros no mesmo período, e ela trabalhava muito sobre currículo, então ela me ajudou muito a ter novos olhares sobre o currículo e também a entrar na seleção, porque a prova na escrita da seleção tratava sobre currículo, né? A linha que eu entrei era sobre currículo no mestrado. E aí, como trabalho final, eu acabei pesquisando como a química é abordada socialmente nos livros didáticos, né? E aí, paralelamente, eu fiz a especialização em orientação e mobilidade no IFCE de Fortaleza, que foi e é até hoje, né, a única turma de especialização em orientação e mobilidade do Brasil, né? O que é isso? É uma formação específica para pessoas que trabalham com pessoas cegas, né, ou surdo-cegas, para ajudar nesse processo de orientação delas e mobilidade enquanto pessoas cegas. E aí ficamos, acho que aqui no Ceará nós temos uns 60 especialistas nessa área e o resto foram de pessoas de várias partes do Brasil, né? Acho que ao todo foram formadas umas 70, né? Foram abertas 100 vagas, mas muitas pessoas desistiram. E aí, nesse contexto, eu acabei também entrando como professor substituto de Educação Especial da UES, né, da Universidade Estadual do Ceará, aqui em Iguatu. Então, mesmo porque eu já vinha trabalhando com a educação especial desde o início da graduação, quando eu era do PIBID, então eu fiquei aí trabalhando tanto no ensino médio como no ensino superior, né? E eu passei pouco tempo porque eu acabei ingressando no mestrado, que era o que realmente eu queria, né? Depois de 2 tentativas, eu entrei no mestrado, né? E eu descobri porque eu não entrei antes, porque não tinha minha orientadora, né? Ela estava sem ofertar vagas, e depois que eu entrei também ela encerrou de vez, né, a professora Cláudia Carneiro, né, inclusive ela, nessa pesquisa eu acabei descobrindo que ela é a primeira educadora química do estado do Ceará, né, e ela já vem uma trajetória, assim, histórica relacionada a isso, né, o pai dela, esqueci o nome do pai dela, não sei se era Expedito, não sei, não lembro agora, é, foi o quinto homem a fazer o registro, né, profissional no Conselho Regional de Química aqui do Ceará. E a mãe dela, que é a professora Emelvira, né, ainda é viva, foi a primeira mulher química a ter um registro ativo no Conselho Regional de Química aqui do estado do Ceará. Né, e a história da Emelvira é bem interessante porque durante vários anos ela foi contratada pela UFC não como professora, mas como técnica, porque a UFC ela não reconhecia o diploma da Emelvira e do esposo dela, né? Porque é, era uma formação superior, mas que estava registrada como técnica. Então ela teve que durante muitos anos entrou na justiça, não conseguiu e teve que fazer uma graduação, né? Aqui nos moldes da UFC e só depois é que ela conseguiu ser aprovada como professora, né? Então tem toda essa trajetória também de quem foi minha orientadora, né? Isso possibilitou muito a construção dessa pesquisa. E aí, atualmente, eu estou como substituto do Departamento de Química Biológica da UFPA, né? A vizinha. Acabei fazendo uma pedagogia, né? Termino agora nos próximos, acho que faltam umas 2, 3 semanas para concluir, que era o curso que realmente eu queria fazer, mas aí
eu não me vejo mais fazendo um curso de 4 ou 5 anos presencialmente, né? Então, com toda a problemática que se tem desses cursos à distância das universidades privadas, né? Essa foi a menos pior que eu encontrei, né? Mas está sendo bem bacana. E aí, agora, recentemente, assim, quando eu terminei o doutorado, eu terminei o mestrado, né? Eu fiquei nessa expectativa. E agora? Né, minha orientadora não vai mais ofertar vaga, né? E aí não fica mais ninguém que oriente no campo da química aqui no estado do Ceará. Ela era a única que estava. Tinha um professor na UES também, só que ele já deixou de orientar. E aí aproveitei esses processos seletivos virtuais e fui tentar seleção em outros campos, em outros lugares, né? E aí acabei sendo aprovado na UFMG, né, no doutorado em educação, e também na USP de Ribeirão Preto, só que a UFMG me chamou mais a atenção, até porque é um programa conceito 7, né? Então tem toda um investimento que iria me possibilitar fazer minha pesquisa, né? E é lá onde eu estou, né? Eu faço parte de 3 grupos de pesquisa, o GPEL do IFCE desde 2016, o GPENS da UFC desde 2018 e agora faz parte do Universitates, que é um grupo de pesquisação sobre a universidade da UFMG. Né? No doutorado eu estou trabalhando com educação superior. E aí, no ponto de partida, deixa eu só ligar essa luz aqui. No ponto de partida, para construir essa dissertação, essa pesquisa, né, eu busquei investigar antecipadamente, né, a existência de produções sobre o curso de licenciatura em Química do Estado do Ceará, da UFC, né, o curso de licenciatura em Química da UFC, e aí eu acabei verificando que esse curso, né, ele se moldou em consonância lá com o cenário da época em que ele foi construído, mas que, por mais que tenham existido as transformações ao longo da sua existência, né, ele continuou sendo regido pela racionalidade técnica. E o seu currículo, portanto, era o currículo espelhado no currículo do curso de bacharelado em Química, né, a partir daí que as coisas foram se desenvolvendo. Então, eu parto a partir desses questionamentos, né, eu tenho como questão central, né, o curso de licenciatura em Química da UFC, em sua trajetória, apresenta aspectos que levem à construção de uma identidade profissional docente, né, eu trabalho muito com essa perspectiva nesse texto, com identidade profissional docente, né, identidade profissional, profissionalização, desprofissionalização. E a partir dessa questão central, algumas questões secundárias, elas foram também surgindo, né? E aí eu pergunto, como se deu esse processo constitutivo da criação da licenciatura em Química da UFC, né? Qual a influência das políticas educacionais da época, né, na construção desse curso, né? Quais os direcionamentos que foram dados, né, no curso e pelo curso para a profissionalização docente ou para a desprofissionalização docente, que concepção de docência vai fundamentar o currículo desse curso, né, seja na sua criação, seja nas suas transformações, e, não menos importante, qual a influência dos professores formadores, né, do curso na criação e na transformação desse curso. Isso daqui é um ponto essencial na pesquisa, né, a importância e a influência que os formadores tiveram para que o curso ele esteja como está hoje. E aí, como objetivos dessa pesquisa, de forma geral, você compreender essa constituição do curso de licenciatura em Química da UFC no período de 95 a 2019, no contexto da profissionalização e desprofissionalização docente. Aqui eu trago como recorte, inclusive no título da dissertação, 95 a 2019. Só que, na verdade, no texto, quando eu trago lá os resultados e as discussões, eu trabalho, na verdade, de 1960 até 2019, né? Mas aí no título eu coloquei 1995, porque os principais dados da minha dissertação, dessa pesquisa, são referentes à licenciatura noturna em Química, né? Que ela surge para separar a licenciatura e o bacharelado diurno.
Então, por isso que no título eu enfatizo 95 a 2019 e não 1960 a 2019. Né? E aí, como objetivos específicos, eu busquei analisar como os documentos, né, identitários resultaram na organização curricular do curso, né, identificar a influência dos professores formadores da pesquisa nesse processo de construção do curso e caracterizar os processos de construção e reconstrução identitária do ser professor de química naquela situação. Eu não vou apresentar todo esse capítulo do Estado da Questão, né, eu trago aqui só para a gente ter uma noção da quantidade de pesquisas que eu encontrei que eu utilizei, né? Esse Estado da Questão, ele é muito utilizado na Europa e aqui no Brasil ele é difundido mais pelo professor Jacques Terrien, né, e pela esposa dele, é a Silvia Nóbrega Terrien, né? O Jacques, ele é da Suíça, se eu não me engano, e ele é professor aposentado da UFC, né, da Faculdade de Educação, é professor também aposentado da UES, e hoje ele é professor visitante da UES. Então, ele tem esse trabalho de difundir esse estado da questão aqui, né? E aí eu tomei conhecimento, nosso grupo de pesquisa, o GPENS lá na UFC trabalha com o estado da questão, e aí eu fiz esse mapeamento, né? E aí eu utilizei duas bases de dados, que foi a BDTD, a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, e o portal de periódicos da CAPES, né? Na primeira eu trabalhei só com tese e dissertações, e na segunda eu trabalhei só com artigos, né? Geralmente, quando você vai fazer esse mapeamento, as pessoas gostam de fazer a divisão e colocar apenas artigos conceito A1, A2, B1, B2, né? Eu não, deixei livre, né? O que viesse seria aceito, porque eu acredito que tem muitos estudos bons em revistas não tão conceituadas, não tão qualificadas pela CAPES, que é um processo problemático, inclusive, né? Então, eu considerei todos esses estudos. E aí, no final, eu encontrei, né, dentro dos critérios que eu delimitei, só 14 teses e dissertações que falavam sobre essa temática da formação docente em química, da licenciatura em química, e falavam sobre cursos de licenciatura em química, e de artigos eu encontrei só 6. Inclusive, esses 6 artigos, desses 6 artigos, 5 eram recortes dessas teses e dissertações que eu tinha analisado, né? Então, a partir disso eu pude verificar o que já se tinha pesquisado sobre a temática na área e o que a minha pesquisa trazia de novo, né? Inclusive, até já publiquei isso daqui numa revista do PPGE da Federal de Alagoas. E a base teórica da minha dissertação, né, aqui são os tópicos que eu trago lá, que eu mostrei para vocês no sumário, né? Inicialmente eu vou fazer uma discussão sobre a constituição da formação docente no Brasil, de modo geral. Em seguida, eu vou fazer um recorte e um direcionamento para a formação de professores de química, né, no Brasil, e aí eu vou colocar, né, estão formando para docência para inteligência pedagógica, né, inclusive esse texto, eu fiz adaptações, obviamente, ele vai ser publicado agora no próximo mês, né, na Recei, que é uma revista do mestrado em ensino da Estadual do Rio Grande do Norte. E aí eu vou trabalhar, né, com as origens da ciência e da química no Brasil também, para possibilitar, na sequência, compreender como se deu a constituição das licenciaturas em química, né, e finalizou aí o referencial nessa base teórica com discussão sobre a profissionalização docente e esses embates que acometem, né, a licenciatura e o bacharelado. Então, quanto ao percurso metodológico, eu fiz uma pesquisa qualitativa, né, e eu me respaldei na história oral e na pesquisa documental, né, elas possibilitaram aí construir essa pesquisa. A história oral, ela pode ser utilizada como método ou como técnica, né, e aí ficou uma discussão muito forte, porque eu e minha orientadora, a gente, inicialmente, nós pensamos em usar como método,
e aí ficava a metodologia toda da história oral, mas aí depois optamos por utilizar como técnica, né? E aí o professor Gisafran, que é um professor também aposentado da UFC e aposentado da UES, está como professor do PPG da UFC, ele participou da PAN, ele trabalha com história oral, ele é historiador, e aí ele disse que poderia muito bem trabalhar com um método, né? Só que aí, no final das contas, acabei deixando como técnica. E eu tive como campo social, né, o meu local de pesquisa foi o curso de licenciatura em Química da UFC, lógico, que ele é situado no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC, em Fortaleza, no campus do PC. Né, e eu vou apresentar essa trajetória dessa constituição da UFC, porque ela vai nascer inicialmente como Universidade do Ceará, em 1954, né, ainda não era ela não nasceu já federalizada, né, ela vai surgir a partir da junção da Faculdade de Direito, né, que foi criada em 1946, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, que foi criada, deixa eu pegar aqui o pincel, que foi criada em 1950, né, a Escola de Agronomia foi criada em 1950 também, e a Faculdade de Medicina do Ceará foi criada em 51. Então, juntam-se todas essas unidades acadêmicas que existiam aqui, e criou-se a Universidade do Ceará. Por sua vez, a Universidade do Ceará ela é federalizada só em 1965, né, onde aí vai ter a federalização das universidades é, é, sobre o comando do Estado, né, do Estado brasileiro, e elas passam a ser federalizadas. Então surge aí a UFC. Para a geração desses dados, eu utilizei o estudo documental, né, e as entrevistas reflexivas. O estudo documental, eu fiz buscas por documentos no Conselho Regional de Química, né, aqui do Ceará, 10ª região. Fiz buscas na própria UFC, sobretudo no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, que é quem é responsável pelo curso de licenciatura em Química. E também fiz buscas com ex-professores, para ver se tinham alguns documentos, porque quando eu cheguei lá na UFC, eu vi que tinha milhares de documentos, né, milhares mesmo. E aí eu fui folheando por um, e acabei encontrando pouquíssimos documentos que tratavam da licenciatura em Química de forma mais direta, né? E aí eu acabei recorrendo também aos ex-professores, né? Inclusive alguns foram até entrevistados aqui. Então, no final, eu encontrei apenas 55 documentos para vocês verem como foram poucos os documentos que eu encontrei, né, e que datam de 1958 até 2018, né, e eu vou já falar sobre a entrevista reflexiva. Meus dados, né, o Alessandro estava aí falando sobre a TD, né, da Maria do Carmo, que ela vai estar aí amanhã. Inicialmente, eu fiz todo o processo que é para ser feito na análise textual discursiva, né, que o Roque Moraes e a Maria do Carmo Galeazzi propõe, e eu criei as categorias, enfim, fiz toda a tarefa direitinho. Só que, na verdade, quando eu vou apresentar os resultados e as discussões, né, os dados em si, eu acabo por desmanchando essas categorias. Então, eu vou apresentar os dados de uma forma histórica, né, algo que eu até tenho que rever, né, eu pretendo, obviamente, transformar em livro, e muitas coisas eu tenho que rever, né, e essa é uma delas. E aí, para a entrevista reflexiva da história oral, foi um trabalho bem complexo para encontrar os interlocutores que iriam me dar respostas que esses documentos não estavam me apresentando, não estavam me dando, né? E aí, conversando com a minha orientadora, a gente pensou em nomes de professores e professoras que participaram tanto da criação como dessa implantação do curso de licenciatura em Química da UFC, né? E aí alguns já morreram, né? Muito, inclusive alguns principais que seriam muito fundamentais para entender essa história. Mas aí nós acabamos encontrando 9 professores, né? 5 ainda estão ativos no curso e 4 são aposentados.
Desses, só 8, né, responderam o contrato que eu tinha feito inicialmente, né, sendo 4 aposentados e 4 ativos, mas efetivamente só 5 aceitaram participar da pesquisa, né, um ativo ainda atuante no curso e 4 aposentados. E desse processo, né, eu fui fazer as entrevistas com cada interlocutor desse. Só aí, durante as entrevistas, eu pude perceber que só 3, né, tínhamos 5, só 3 realmente contribuíam com esse resultado, né? Inclusive, eu entrevistei até o presidente do Conselho Regional de Química, né, porque ele foi professor da UFC, só que a atuação dele foi toda no curso de Química Industrial, então ele não participou da licenciatura. E aí acabei entrevistando só 3 professoras, né? Uma que ainda é atuante do curso de licenciatura em Química e 2 aposentadas, né? Mas, embora seja um número pequeno, né? Pequeno entre aspas, também não pode ser tão grande, os resultados foram bem expressivos, né? Inclusive dentro dessas aposentadas, uma foi a primeira coordenadora do curso de licenciatura em Química da UFC. Então, ela trouxe informações que não tinham registrados em nenhum local. Então, foi bem interessante. Né? E aí, no texto, eu vou chamá-las, né, por nomes fictícios, né, em alusão a importantes químicas negras e cientistas negras brasileiras e estrangeiras. Né? Então, nós vamos ter a professora Alice, que é a professora que está atuante ainda no curso. Nós temos a professora Marie e a professora Joana Dark, né, a professora Joana Dark, que foi a primeira orientadora do curso, a primeira coordenadora do curso, aliás. Então, essas entrevistas, elas duraram, em média, cada um cerca de uma hora e pouco. Eu fiz todo o processo que tem que fazer de transcrição, enfim, enviei para as professoras para ver se queriam alterar, autorizaram e tudo mais. Então, fiz todo esse processo ético, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFC, e aí deu tudo certo. E aí, de um modo mais geral, nós temos aqui realmente o coração da pesquisa. Até agora tem alguma dúvida aqui no chat? Não, não, não. Foi só um Não, comentário que eu estou não. dizendo que está maravilhosa a tua apresentação, Wanderson. A pena quando eu fico com esses slides não dá para ver, mas enfim, Não, fica tranquilo que quando tu encerrar a gente conversa. pronto. E aí nós temos aqui o coração dessa pesquisa, que inicialmente eu vou apresentar como se deu o surgimento da química, né, no cenário acadêmico do Ceará. Não no cenário da educação básica, porque aí já seria um outro estudo, né? Inclusive, no GEPENS, a gente tem uma trajetória de fazer pesquisas históricas com relação ao ensino de ciências no estado do Ceará, né? E por isso é que a minha acabou entrando aí nesse contexto, né? Então, no caso do Ceará, a química ela vai surgir com o surgimento lá que eu tinha apontado daquelas unidades acadêmicas que deram origem à Universidade do Ceará, né? E aí, com exceção da Faculdade de Direito, né, que aí não tinha química, obviamente, nós vamos ter os cursos de farmácia, odontologia, medicina e agronomia, né? Esses, inclusive, foram os primeiros profissionais que ensinavam química no estado do Ceará e que possibilitaram com que a química ela se desenvolvesse e se tornasse o que ela é hoje aqui no estado, né? E aí vale ressaltar que esses profissionais, eles não eram profissionais do Ceará, eles eram profissionais vindos de fora porque que nós não tínhamos, né? E aí nós vamos ter uma forte ênfase da química no campo agrícola, né? Também da bioquímica, a química orgânica e a química biológica. Então, inicialmente era essa a centralidade da química no estado do Ceará. Mas aí chama a atenção, né, o que chama a atenção realmente no campo da química no ensino superior do estado do Ceará é a escola de agronomia, né, obviamente a farmácia, a odontologia, a medicina, elas contribuíram para o desenvolvimento da química no Ceará, mas nenhuma delas se igualou à agronomia,
né, porque é, de fato, na Escola de Agronomia da Universidade do Ceará que a química vai, assim, surgir, se desenvolver de uma forma bem robusta, né? Inclusive, a Escola de Agronomia da Universidade do Ceará, ela tinha um currículo, né, bem semelhante com o currículo do curso de Agronomia da Escola Nacional de Agronomia. Então, isso possibilitou com que também a química ela se desenvolvesse. E aí, nas pesquisas, né, que eu fiz, quando a gente vai falar sobre história da química no estado do Ceará, é impossível falar da química sem falar do professor Manuel Matheus Ventura, né? E ele aí, ele já faleceu em 2018. Inclusive, o nome dele é, foi colocado como o nome do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, lá no campus do PC, pelas grandes contribuições que o professor Ventura ele colocou, né? E aí ele se formou engenheiro agrônomo, né, pela Universidade do Ceará, pela Escola de Agronomia, e logo na sequência ele passou a integrar o corpo docente da própria Escola de Agronomia. E ele foi o responsável pela cadeira de Química Agrícola, né? Na época eram organizados por cadeiras. E aí, obviamente, que não tinham equipamentos sofisticados como nós temos hoje, mas o professor Ventura, ele possibilitou um desenvolvimento muito gigantesco da química no estado do Ceará, né? Ele foi o professor catedrático de Química Agrícola da Escola do Ceará, e ele é considerado o pai da bioquímica no estado do Ceará, né? Inclusive, o primeiro artigo científico foi publicado por ele, assinado por ele e um colega dele, né? Foi escrito ainda quando eles eram alunos, né? E é um estudo que foi desenvolvido teoricamente porque não tinha como fazer os experimentos, né? Alguma coisa relacionada ao caju, né? E aí depois vocês podem fazer a pesquisa. E aí o professor Ventura, ele tinha uma relação muito forte com o reitor, né, da Universidade do Ceará, que era o professor Antônio Martins Filho, que lançou a proposta para o professor Ventura para criar o primeiro instituto da Universidade do Ceará, né, que seria inicialmente o Instituto de Química e Tecnologia, né? Só que aí o professor Ventura, ele relutou muito, né? Ele trouxe várias discussões com o reitor de o porquê ser Instituto de Química e Tecnologia e não só Química, porque ele não trabalhava com tecnologia, ele trabalhava só com a química em si, né? E aí depois de diversas discussões, diversas possibilidades, o professor Ventura ele acabou aceitando, né? Acabou cedendo a essa ideia do reitor e realmente fundou o Instituto de Química e Tecnologia da UC, né, da Universidade do Ceará, em 1958. Ele acabou cedendo a esse IQT porque ele viu que, a partir dele, seria muito mais fácil contratar outros profissionais da química, né, vindo de fora, para trazer para a Universidade do Ceará, e também seria uma possibilidade muito grande de fazer com que a química se desenvolvesse. Então, mas uma coisa chama a atenção, né, e aí eu vou destacar, é que o professor Ventura, ele recebeu muitos prêmios, né, no Brasil, pelas suas contribuições aí à educação e à química, mas ele se queixava muito sobre o não reconhecimento da Universidade do Ceará sobre as suas contribuições, né, inclusive, ele vai relatar isso, né, nos documentos que eu encontrei. E a Universidade do Ceará, né, já federalizada, a UFC, ela vai realmente só fazer um reconhecimento das contribuições do professor Ventura quando ele está prestes a morrer, né? Então ele ficou muito desgostoso com toda essa situação, porque ele era muito reconhecido no cenário nacional, mas dentro da casa dele, né, a casa UFC, ele não era reconhecido como é, esse cientista que ele era, né, esse químico que ele era. Na verdade, é engenheiro agrônomo, mas ele traz muito essa química, né? E aí, em 1996, em 1961, né, é criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Ceará, assim como diversas outras instituições do Brasil. E é a partir desse momento
que nós temos a criação do primeiro curso superior de Química do Estado do Ceará, porque até então, o que se desenvolvia sobre a química no Ceará era somente sobre pesquisa e não sobre ensino, né? Aí foi um pouquinho perto de 1961 foi que o Ventura ele decidiu criar um curso para pessoas que tinham acabado de terminar o segundo grau da época, né, o ensino médio, e que se interessavam pela química, né, e inclusive esses alunos que fizeram esse curso foram os primeiros alunos a se matricular nesse curso, né, na dissertação eu trago até a lista de quem foram esses alunos. E aí é criada em 1961 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e em 1962 já começa a funcionar a primeira turma do curso de Química do Estado do Ceará. E aí ele funcionava naquele molde 3+1, né? Aquele currículo 3+1, bem da racionalidade técnica, que primeiro você tinha lá os 3 anos do curso de bacharelado, e depois nós tínhamos um ano do curso de formação pedagógica, né? Basicamente se resumia aos estudos da didática. Só que aí, mesmo tendo essas duas modalidades diurnas, né, elas não se separavam, inclusive as duas modalidades só tinham uma única coordenação. Os primeiros químicos que se formaram foram só bacharéis, né, e aí, se eu não me engano, acho que 2 ou 3, posteriormente, acho que dois anos depois, foi que decidiu fazer a licenciatura, né, e aí eu vou trazer na dissertação os nomes. E é nesse contexto que nós temos aí o surgimento da primeira graduação em Química no estado do Ceará. E aí nós temos o contexto da ditadura militar, né, onde vai ter a extinção desses institutos básicos, e aí junto com a criação da licenciatura em Química, nós temos aí os cursos de Física, de Biologia e de Matemática. Então eles têm uma trajetória bem similar, né? E aí, esses institutos básicos, que eram o Instituto de Química, o de Física, o de Matemática, não lembro se já tinha de Biologia, eles foram extintos, né, em 1968, para a criação dos departamentos, né? Essa criação dos departamentos que nós temos hoje é fruto desse período militar, né, da ditadura militar, porque foi criada a departamentalização desses campos, né, da ciência, porque era uma forma que o regime militar viu de controlar as universidades para não se rebelarem contra o sistema militar, né? E aí nós vamos surgir na UFC 2 departamentos de química, o DECOI, que é o Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, né? Ele ficou responsável por ofertar o curso de licenciatura em Química, e nós temos também o Departamento de Química Analítica e Fisicoquímica, que ficou responsável por ofertar os cursos de bacharelado em Química e de Química Tecnológica. Né, nós tínhamos esses dois cursos, essas duas modalidades, bacharelado e o Química Tecnológica, só que aí hoje é só bacharelado ou licenciatura, né? E aí que vão acontecer algumas problemáticas com relação à química em si, né? Porque os cursos de química noturno, os cursos de química diurno da UFC, que era a modalidade licenciatura e a modalidade bacharelado, eles eram vistos socialmente pela UFC, pelo corpo de alunos e professores de toda a UFC, como os piores, como os cursos que tinham os piores alunos de toda a universidade, né? Então, a instituição, o curso, né, necessitava fazer algo para que aquilo fosse modificado, porque se continuasse assim, né, o curso iria continuar não recebendo bolsas, e o curso ele tinha um grande número de alunos trabalhadores que não tinham a condição de se dedicar exclusivamente ao curso. Então, eles tinham que trabalhar e que estudar ao mesmo tempo. Só que isso é bem complicado quando a gente está em um curso diurno, né? E aí, o curso acabou percebendo que muitos alunos estavam entrando em processo estavam sendo reprovados nas disciplinas, estavam ficando para trás, e o pior, estavam em processo de jubilamento,
né, ou seja, estava perdendo todas as oportunidades da universidade, ia ser, de fato, né, expulso da universidade, ia perder tudo. Então, a professora, os professores do curso buscaram criar alguns projetos, inclusive de parcerias internacionais para captar verbas, né, para o curso, porque o que acontecia é um curso de química, nós sabemos que é um curso caro, né, ele vai demandar muitos equipamentos, reagentes, enfim. E aí o curso ele era responsável também por ofertar os cursos, as disciplinas de química geral para toda a universidade, né? Então, pegando uma universidade do porte da UFC, são muitas disciplinas de química geral. E isso demandava muito material, muito reagente para fazer isso, né? E acabava reverberando na química geral e nas demais disciplinas da licenciatura em química, porque usava nos outros cursos, mas acabava não sobrando para a química, né? E aí foi buscado esses projetos, eu vou trazer no texto, apresentar que alguns eles foram realmente é, firmados parcerias e outros não foram. E aí a professora Joana Dark, que foi a primeira coordenadora, ela vai dizer, né, na entrevista que eu fiz com ela, o nosso curso diurno, né, tinha pouca, ela utiliza até esse termo, né, tinha pouca clientela, e a pouca clientela que entrava evadia-se. Por quê? Porque o nosso aluno é carente. Ele sempre foi carente porque eram alunos trabalhadores, eram alunos que, de um modo geral, vinham de família de baixa renda. E aí ela vai colocar que nós precisava, que a UFC, na verdade, precisava dos melhores alunos para ter bolsa, para dar bolsa, né? E o curso não tinha os melhores alunos. Então, nossa lista de jubilamento era grande, dentre outras questões, e ela diz aí que surge a ideia, né? Por que não fazer um curso noturno de química? Atrelado a essa questão, é, tem também um discurso do próprio Ministério da Educação, e aí não é só relacionado ao UFC, mas de um modo geral no Brasil, que era o discurso de melhor aproveitamento dos espaços físicos das universidades federais para utilizar no período diurno, porque até então funcionavam só no período diurno, né, os cursos diurno, e à noite as universidades ficavam vazias, né, e aí que vai surgir as licenciaturas noturnas que nós temos até hoje, né, e aí tem uma série de questionamentos que a gente pode fazer com relação a essa criação da licenciatura noturna, né, pensada para o aluno trabalhador, mas isso daqui eu não fiz na minha dissertação, nem vou fazer aqui, né, e aí fica até como tema de pesquisa para quem quiser se aprofundar posteriormente, né, mas gravemente isso daqui, ó, quando ela vai dizer, né, por que não fazer um curso noturno de química, né? Na verdade, quando nós vamos ver de um modo geral todos os dados que foram trabalhados na pesquisa, a gente vai ver que a resposta para essa pergunta, né, que ela faz é justamente o seguinte: vamos criar o curso noturno de química, então vamos levar a licenciatura diurna para a noite, transformá-la em noturna e vamos deixar de dia apenas o bacharelado, porque se nós fizermos isso, nós vamos salvar o bacharelado, né? Nós vamos ter no bacharelado os melhores alunos e à noite a gente leva o resto dos alunos, né? Que eram os piores, né? Que eram alunos trabalhadores. Então, acho que o principal achado da minha pesquisa foi isso, né? O curso de licenciatura noturno em Química da UFC, ele foi criado não para promover a formação de professores no estado do Ceará, isso ficou como consequência. Ele foi criado, na verdade, para proteger o bacharelado diurno, né? Inclusive, eu até, parte desses dados foi aceita agora na revista Química Nova na Escola, e aí o parecerista acabou dizendo que eu não utilizasse esse termo salvar, ele disse que botasse proteger, né? Mas na verdade era salvar mesmo, não era proteger, né? Mas aí a gente acaba tendo que se mudar, porque senão o artigo era recusado de vez e eu não queria isso, porque a química nova ela é muito importante, a química nova na escola, né? E aí nós temos em 1995, né, que é onde realmente é criada a esse desmembramento da licenciatura e do bacharelado diurnos. Então, o bacharelado diurno em Química, ele continua de dia, né, e à noite nós temos agora a licenciatura.
né? Ela foi criada em 1994, né, no finalzinho de 94, mas entrou em funcionamento apenas em 95, né? E aí nós temos, né, a primeira licenciatura noturna em Química do Estado do Ceará. No ano seguinte, entrou em funcionamento o segundo curso, que é ofertado pela UVA, né, Universidade Estadual Vale do Acaraú, que foi criado em 95, mas só entrou em funcionamento em 1996, e a partir de então foram criados outros cursos de Química no Estado do Ceará. Acho que o mais recente que nós temos agora é o aqui da UFPA, né, e aí as licenciaturas, de um modo geral, né, a antiga licenciatura diurna e a licenciatura atual noturna, elas, de um modo geral, elas tinham uma menor carga horária em relação à modalidade bacharelado em Química. Então, percebe que nós já temos aí algumas implicações, né? Se eu tenho uma menor carga horária destinada à licenciatura, né, enquanto no bacharelado eu tenho uma carga horária maior, então eu já tenho aí algum impasse e algo não anda bem, né? Aí a professora Marie, ela até vai dizer que tinha que ser, né, um curso mais leve, mas um curso que trabalhe com laboratório. Então tinha essa concepção de que a licenciatura noturna, ela seria um curso mais leve, porque os alunos seriam alunos mais fracos que já estavam em processo de jubilamento lá na modalidade diurna, e quando vem para a noite ele precisa ter um curso mais leve, porque ele é um aluno é, um pouco problemático, né, vamos dizer assim. E aí entra uma série de questionamentos que podemos discutir depois. E nesse contexto eu me deparei, né, com uma frase do Luiz Carlos de Menezes, que é um capítulo do livro que foi publicado em 1986, que ele vai dizer que as licenciaturas, de um modo geral, no Brasil, e os cursos de formação de professores, representam uma espécie de tarifa que a universidade paga para fazer ciência e paz, né? E essa frase me marcou muito, porque se nós vamos analisar, nós vamos ver as problemáticas que são inerentes às licenciaturas, né? Os maiores investimentos são nos cursos de bacharelado, que são os cursos que, no ideário social, que produzem pesquisa, né? Na licenciatura, a gente vai trabalhar só com o ensino, então, tem uma série de questões aí. E aí, de um modo geral, nós podemos ver que a formação de professores não foi uma tarefa central da UFC no campo da química, né, assim como em outras instituições de ensino superior de um modo geral. Né, essa realidade da UFC, ela se assemelha muito com a realidade, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia e outras instituições, da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Né, e aí, em 1980, né, a Pró-Reitoria de Graduação da UFC, na tentativa de fazer a equiparação dessa carga horária da modalidade diurna do bacharelado para a modalidade licenciatura noturna, ela vai propor a criação das disciplinas integradoras de prática de ensino, né? E nós temos duas lá na UFC. Essa disciplina, ela vai ser em substituição à disciplina de EPB, que é Estudo dos Problemas Brasileiros, que é uma disciplina da ditadura militar, né? Era uma disciplina que funcionava em forma de seminário, onde toda semana, toda aula, vinham convidados para falar sobre problemas do Brasil, né? E essa disciplina, inclusive, ela não foi criada só no ensino superior, foi criada também na educação básica, né? Só que na educação básica ela é chamada de moral e cívica, né? Educação moral e cívica, né? Então, além da departamentalização que a ditadura militar implantou, né, nós temos também essa disciplina de estudo dos problemas brasileiros, que era uma forma de, no ideário do governo ditatorial, de exaltar o civismo brasileiro, enfim, então, toda essa questão de pátria amada Brasil, né? E aí, quando nós temos a licenciatura noturna, ela por mais que ela tenha uma carga horária menor do que o bacharelado, ela ainda vai ter uma carga horária um pouco maior do que a antiga licenciatura diurna, né? Ela vai ter aí de um total de
167 horas a mais do que a antiga modalidade diurna. E aí entra uma questão. Em 1995, em 1962, quando foi criada a licenciatura diurna, e em 1995, quando foi criada a licenciatura noturna, em nenhum momento foram criados documentos, como, por exemplo, um projeto pedagógico de curso que possibilitasse com que nós compreendêssemos como se deu toda essa questão curricular. Né? Na época, né, me fez acreditar que não existia essa obrigatoriedade, porque eu investiguei muito a existência, né, atrás desses documentos, mas realmente não existiam. E aí o que encontrei foram versões diferentes da matriz curricular de 1995, e aqui, conversando com minha orientadora, vendo as possibilidades, aqui a gente acabou optando por utilizar, foi essa daqui, né, que foi a matriz que eu encontrei, que se assemelhava melhor com a descrição que eu tinha nos documentos, né? Eu encontrei várias matrizes dessas, mas essa daqui foi a que eu realmente adotei, não, vou utilizar ela. Né? Então, a gente pode ver nessa centralidade da formação química e essa secundarização do conhecimento pedagógico, que era bem comum ainda lá daquele modelo 3+1. Né? E aí eu vou trazer uma discussão curricular, né, muito forte, vou me apoiar no Goodson, vou me apoiar no Tomás Tadeu da Silva, na Alice Cassimiro Lopes, enfim, em diversos curriculistas, né, tanto brasileiros como estrangeiros, para trabalhar, porque o que é o currículo? O currículo, ele não é só nessa estruturação das disciplinas que nós temos, o currículo, ele é um documento de poder, né, ele vai emanar o que aquele grupo que construiu aquele currículo quer que esse currículo produza, né? Então, como nós tínhamos hegemonicamente professores bacharéis construindo esse currículo, obviamente que nós vamos ter um currículo bacharelizante, né? Então, aqui apoiando em Goodson, eu vou até colocar, né? Sendo o currículo uma construção social, os saberes que dele emanam são frutos dessas relações que disputam em busca de determinar os conteúdos e saberes influenciados por um grupo sobre outro. Né? E aí eu vou trazer uma série de discussões sobre currículo no texto que eu não vou me aprofundar aqui. E apoiando em autores como, por exemplo, a Leida Scheib, ela vai colocar, quando ela discute formação de professores, a gente pode verificar que a formação pedagógica vigente, ela tinha um caráter muito secundário e meramente subsidiário, né, mas não era um caráter central desses processos que nós tínhamos na universidade, não só na UFC, como de um modo geral, né. A professora Marie, ela vai discutir que ela fez um convite, né, constante dos professores do departamento para contribuir com o curso de licenciatura noturna, onde poucos se comprometeram a realmente contribuir, mas na prática, né, ela vai dizer na entrevista que ninguém, a não ser ela, ajudou a criação desse curso em implantação. Né? Até nesse período, ela participava de um dos jogos lá da UFC dos servidores, enfim, e aí ela acabou quebrando a perna. E ela disse que teve que continuar trabalhando mesmo com a perna quebrada, porque se não fosse ela, o curso ia parar, porque não tinha ninguém que apoiasse ela. Né? Então, para a gente ver essas questões. Por sua vez, lá em 2000, nós vamos ter a visita do Ministério da Educação, né, de uma comissão de especialistas em ensino de Química, que vai avaliar a realidade do curso, né, tanto da licenciatura noturna como do bacharelado diurno. E aí eu tive acesso a esses relatórios, né, tenho eles até hoje, esses documentos, né, que inclusive foram documentos que eu quase não encontrava, né, eu pude verificar que houve um descuido muito grande com relação a esses documentos históricos, né, relacionados à história do curso de licenciatura em Química da UFC, e isso é bem impactante porque é a história, né, se esses documentos foram perdidos, se eles não forem digitalizados, então, tirando eu, ninguém mais vai ter esse acesso, né, e aí essa comissão de especialistas fez elogios enormes
a formação específica química dos professores, tanto do bacharelado como da licenciatura, né? Mas aí, quando chega na licenciatura, essa comissão ela vai apontar a fragilidade da formação pedagógica desses formadores. Eles eram excelentes químicos, excelentes pesquisadores, mas quanto a professores formadores, a formação deles pedagógica praticamente não existia, né? Era mais os seus saberes experienciais. E aí, essa comissão ela vai propor um simples treinamento para que esses professores eles possam aperfeiçoar a sua prática pedagógica, né? Percebam que utiliza esse termo treinamento e não formação. E aí é outras questões que a gente não vai debater aqui e que eu também acabei não me aprofundando na dissertação porque já foram 265 páginas. Se eu fosse discutir ainda mais, ia ser muito cansativo. E chegou um momento que eu disse, professora, eu não aguento mais escrever, eu não sei mais escrever, né? Não sai mais de uma palavra. Aí quando eu falei isso, foi a hora de marcar a banca. Então, mas mesmo apontando essa problemática muito gigantesca no curso de licenciatura da UFC, nós podemos ver que esses passos, eles foram necessários já como incentivo, como possibilidade de tentar criar uma licenciatura que não mais dependesse do bacharelado. Aí vocês me perguntam, isso foi efetivado? Não. Isso vai ser efetivado? Não, né? Enquanto não tivermos mudanças epistemológicas, teóricas, metodológicas, atitudinais entre os formadores, essa história vai ser a mesma, né? E isso vai ser resolvido a curto tempo, de forma alguma. E aí, no ano 2000, nós vamos ter a reestruturação da disciplina de TEC, né, que é uma disciplina integradora prática de ensino de química. Inclusive, quem fez essa reformulação foi a minha orientadora, né? Ela se aposentou do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC em 1998, e aí, logo em seguida, passou 2 anos como professora visitante, né, do departamento, e depois ficou até hoje como professora voluntária, né, pela Propap. E aí ela vai trazer alguma reformulação na disciplina de prática de ensino de química na tentativa de trazer melhorias para essa formação pedagógica dos alunos. Só que, de um modo geral, a disciplina de prática de ensino de química, ela era e é vista até hoje, não só na licenciatura em química da UFC, como de um modo geral, como disciplinas redentoras dos problemas, né, que dizem respeito à formação pedagógica dos alunos dos cursos de licenciatura em química. Então, de um modo geral, principalmente os professores das disciplinas específicas, né, química geral, físico-química, inorgânica, né, eles acabam, eu vou utilizar esse termo, talvez não seja mais adequado, né, terceirizando essa formação pedagógica, que também é papel deles, também é dever deles, para esses professores dessas disciplinas integradoras e também para as disciplinas pedagógicas, né, psicologia, didática, enfim. E aí nós temos continuação da dicotomia licenciatura-bacharelado, né, que isso aqui vai se perpetuar é, enquanto tivermos esses problemas. E aí a professora Alice, que é a professora atual, ela vai até dizer que a forma que a disciplina de prática de ensino ela estava na UFC, ela sobrecarregava muito a professora, porque era só uma professora para a disciplina, né? E aí a prática de ensino ela era colocada só lá no final da graduação, que ela inclusive era a responsável por fomentar o estágio, então era estágio e prática de ensino tudo junto, né? Que é algo histórico no Brasil. E aí nós saímos dessa conjuntura ainda da matriz de 1995, e pela primeira vez o curso vai ter um PPC, né, um projeto pedagógico de curso. Mas isso não vai ser criado porque a coordenação do curso quis, porque os professores quiseram do curso. Não, é criado por obrigatoriedade institucional. Isso não era um problema só da UFC, isso era um problema de várias licenciaturas da física, da matemática e da biologia, por exemplo. Eles também não tinham esse PPC, né? E aí o PPC, ele vai representar esse documento balizador, né? A Ilma Passos Alencastro Veiga,
ela vai discutir muito essa questão desses documentos, né? Ela vai se apropriar mais do PPP, que é o que a gente tem na educação básica, né? E aí, quando a gente chega no ensino superior, nos cursos nós temos o PDI, PPC, enfim, são todos documentos que têm finalidades em comum. E esse documento ele deve ser construído de uma forma democrática e coletiva, só que ele não é na prática feito assim, né? Inclusive é algo que deve ser atualizado, mas que a gente vai ver que não é, né? Principalmente aqui quando os alunos da licenciatura estiverem no estágio, vocês vão ver que muitas escolas vão acabar negando para vocês o PPP, porque vai dizer que tá sendo modificado, mas é mentira, é porque não querem dar, porque sabem que está desatualizado, não vão atualizar mais, né? E aí a UFC pegou, né, a Prograde e criou uma comissão e disse, vamos agora, né, fazer com que os cursos de licenciatura eles tenham um projeto pedagógico de curso, né, um PPC. E foi a partir desse momento que a Química criou o seu primeiro e único PPC, né? Então percebam, de toda essa história, né, lá de 1961 até agora, nós só vamos ter um único PPC em todo o curso. Então peguem toda essa trajetória para vocês verem a despreocupação, né, da instituição, das coordenações com relação a essa questão curricular do curso. E aí, essa criação do PPC, ela é guiada pelo GTL, que é o Grupo de Trabalho das Licenciaturas que a UFC criou, né, a Prograde, e aí chamou alguns professores lá da UFC, lá da Faculdade de Educação nós vamos ter um, né, lá da Química ninguém participou, né, e aí vamos criar esse PPC para tentar fazer com que as licenciaturas elas já busquem enfatizar uma identidade menos dependente dos cursos de bacharelado, né? E aí eu vou esmiuçar a análise toda desse PPC, né? É um PPC muito pequenininho, né, que vai trazer em seu texto uma série de problemáticas que a gente acaba entendendo o porquê do curso ser assim, mas ao mesmo tempo a gente entende o porquê do próprio PPC ser assim, né? Porque ele já vem desde suas origens com essas concepções de racionalidade técnica. E aí a professora Alice, ela vai dizer que houve um conjunto grande do departamento de Química Orgânica e Inorgânica para construir esse PPC, né, que vai falar sobre as diretrizes do curso, mas que essa construção do PPC, ele não foi um processo democrático com participação dos alunos do curso, dos professores dos outros departamentos e, sobretudo, da FACED, que é a Faculdade de Educação. Então, quando a gente vai trabalhar com construção de PPC, é muito importante termos esse direcionamento e essa interação com as faculdades, os centros de educação, porque são neles que nós temos um aparato epistemológico melhor para a gente estruturar um curso de licenciatura que seja realmente condizente com a profissão docente, com o que a gente quer trabalhar, né? E aí, esse distanciamento do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC com a Faculdade de Educação é um distanciamento não só geográfico, porque o Departamento de Química Orgânica e Inorgânica fica lá no campus do PC, e a FACED fica lá no Benfica, né, ali na reitoria, na 13 de maio, para quem conhece. Então, nós temos esses distanciamentos geográficos e curricular, né? Em contrapartida, essa construção do PPC foi assessorado pela Prograde, mas um assessoramento muito ainda tímido, né? Nessa assessoria tinham dois professores lá da Faculdade de Educação, mas foi totalmente diferente do que ter realmente aproximado a Faculdade de Educação desse processo de criação, né? É tanto que nós vamos ter aqui no PPC que ele vai dizer o seguinte, que o compromisso do curso em apenas não ensinar química, mas, sobretudo, despertar os alunos para suas vocações docentes. Então, percebam como é vista a docência, como uma vocação, né? E essa vocação, ela é uma concepção que vem de muito tempo atrás e que ela, assim, tem o seu ápice lá no século XVII, na Alemanha Ocidental, né? O Lúcio Krentz, ele vai colocar que essas concepções de vocação sacerdotal da docência
elas acabam por desprofissionalizar, né, a docência, e aí eu vou trazer uma série de reflexões na dissertação sobre isso. Então, percebam que o texto do PPC vai considerar a docência não como uma profissão, mas como uma vocação, né, e aí é um problema. Quando trata dos princípios norteadores da licenciatura, né, e aí ele traz esse título norteador, eu acabo utilizando, mas na verdade é um termo muito, que é o termo que o PPC traz, mas é um termo colonializador, né, entre norte e sul, enfim. E ele vai trazer também, né, que esse PPC ele tem dentro das suas finalidades, o desenvolvimento de competências da atividade docente. Então, quando a gente está trabalhando com formação de professores e a gente evoca o termo competência, nós estamos fortalecendo essas concepções tecnicistas da docência. Inclusive, quem for analisar aí a Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação 2019, né, que é a BNC Formação, ela está repleta desse termo competência, assim como a BNCC. E isso é um problema muito grande para a educação, porque esse termo competência ele é muito utilizado nas políticas neoliberais de formação docente, da educação de modo geral. Né? Então, é outro problema que nós temos aí. Então, o PPC é cheio de problemas. Né? Ele, mais à frente, ele vai dizer que essa organização curricular busca assegurar uma identidade própria docente do curso de licenciatura mediante alguns elementos. Então, o PPC vai dizer que vai superar as dicotomias existentes entre licenciatura e bacharelado, vai aproximar a relação da universidade com a escola. Nada disso aconteceu, e nada disso vai acontecer. Né? Então, o documento, ele vai enfatizar que a formação docente, a partir desse PPC 2005, vai se relacionar vai relacionar a formação docente à diversidade na escola e vai apontar diversidade étnico-racial, sexual, né, de gênero, enfim. Mas aí eu fui fazer uma análise posteriormente das disciplinas, né, tanto das suas emendas como das suas referências, do seu conteúdo programático. Nada disso se concretizou. Né, o documento, tirando essa parte aqui do item dos princípios norteadores, o documento em nenhum momento vai fazer relação com essa questão da formação de professores para a diversidade. Né, tanto que agora eu desenvolvi um artigo e isso não é só lá na UFC, mas em todas as universidades do estado do Ceará, com exceção à Unilab, né, todos os cursos, eu fiz essa análise, eles vão colocar essa vertente de que nós vamos formar os alunos para a diversidade, só que isso não acontece. Né, e aí eu fiz agora recentemente um artigo com a professora Elisângela, né, da Unilab, e a professora Bárbara Karen, lá da Federal da Bahia, que a gente vai analisar o PPC dos cursos de licenciatura em Química do Estado do Ceará para as relações étnico-raciais. Então, a gente vai ver que essa diversidade, ela é fajuta nesses PPCs, né? Então, não é um problema só da UFC, como de todas as universidades do Estado do Ceará, com exceção da Unilab, porque é uma universidade que podemos dizer que é racializada, né? E aí, vou trazer outras questões curriculares e com relação ao perfil profissional, o PPC, ele vai apontar vai trazer que ele está em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Química, né, mas algumas partes do texto ele dá a entender que é como se o curso de licenciatura em Química até então tivesse se destinando apenas a formar professores de Química e não a, por exemplo, pesquisadores ou apresentar outros campos de atuação da Química. Só que isso, quando a gente vai analisar de fato toda a estrutura e toda a história da Química, né, da licenciatura em Química, a gente vê que não é assim. Foi justamente o contrário, né? Tanto a licenciatura como a bacharelado, eles sempre foram pensados para atender os anseios do setor industrial, sobretudo relacionados à agricultura, e a formação docente, ela sempre foi secundarizada. Então, ela foi consequência dessa, desse processo de produção de pesquisa para a indústria, enfim, para o setor industrial, sobretudo agrícola. E aí o texto, né, ele traz que essa nova proposta curricular de 2005, ela vai
ter como objetivo principal melhorar e capacitar os profissionais que lecionam no fundamental e médio. Então, percebam que ele vai utilizar esses termos, melhorar e capacitar, é um outro problema, né? Deixa eu ver mais aqui, pronto. Para a efetivação dessa proposta curricular, nós vamos ter aí um aumento também da carga horária. Então, nós começamos com o curso em 1961, né, a licenciatura diurna. Em 1995 é criada a licenciatura noturna, então há um aumento já da carga horária para tentar equiparar a carga horária do bacharelado. E agora em 2005 nós temos um outro aumento da carga horária, né? E ele foi agora para 2.800 horas. E obviamente que isso daqui não foi por desejo dos professores, mas sim por questões jurídicas, questões legais do Conselho Nacional da Educação, né? Nós temos aí as resoluções que vão instituir a carga horária mínima para os cursos de licenciatura lá em 2001. E aí o curso vai totalizar 175 créditos, né? 5 créditos a mais e 128 horas aula a mais do que o curso que foi criado em 1995, né? A primeira matriz curricular. E aí, nessa nova proposta curricular, nós vamos ter uma ênfase na prática de ensino e no estágio curricular supervisionado, que já são desmembrados, né? Pelo menos teoricamente, porque a prática continua o mesmo, mas isso não porque os professores também queriam, mas por questão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores. E aí, na questão do estágio curricular supervisionado, né, e aí já vou fazendo encerramento, eu estou olhando aqui, a hora já são 7h30, para a gente abrir para discussões. O estágio, se a gente for analisar, ele é um campo do conhecimento com um estatuto tecnológico, assim como discutem, né, a Selma Pimenta e a Socorro Lucena Lima. Então, o estágio, ele tem um caráter muito de fortalecimento, de propor experiências para a construção da identidade profissional do licenciando, né, nesse caso, o licenciando em Química. Mas, na verdade, na UFC, isso não acontecia, e isso não acontece, viu? Porque esse PPC 2005 que a gente está analisando, ele é o PPC que ainda está atual, né? Por mais que nós tenhamos aí, depois desse PPC, duas novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores, ele não foi modificado, né? E aí, o que é que o PPC vai trazer com relação aos estágios? Ele vai dizer que o estágio refere-se ao mesmo tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Ou seja, ele coloca o estágio como hora da prática, né, que o aluno vai para a escola, para a escola campo, vê aquele professor ministrando aquelas aulas, né, e vai acabar replicando aquilo. Então, perceba como é problemático o estágio nesse, nesse currículo, né? Mas, mesmo assim, com todas essas fragilidades, nós não podemos esquecer que isso são pequenas ações que aí já buscam fazer com que a licenciatura ela dependa menos do bacharelado, né? Mas isso é uma coisa muito mínima. E aí, a matriz curricular do PPC 2005, né, nós vamos ter um aumento. Antes, nós tínhamos 8 semestres, agora nós passamos a ter 9 semestres, com a obrigatoriedade do TCC e das horas complementares. E uma coisa interessante é porque, até então, as disciplinas específicas, as disciplinas pedagógicas, aliás, eram todas direcionadas ao bacharelado, viu? Eu fiz essa análise e nós temos aí, ó, 37 disciplinas optativas para os alunos cursarem, né? Todas elas direcionadas para o bacharelado, né? Então, percebam o quanto ainda a química ficou vinculada. Inclusive, essas disciplinas optativas eram todas ofertadas no período diurno, né? Lá, junto à modalidade do bacharelado. Então, a própria organização curricular ela vai priorizar o conhecimento químico na formação docente. Então, a racionalidade técnica, ela sempre se fez presente, né, nesse curso, e ela ainda se faz presente, ainda vai se fazer presente durante um longo tempo. E aí as disciplinas, elas foram reorganizadas, né, mudaram de nome, algumas passaram a ter uma carga horária maior, outras acabaram sendo divididas em por exemplo, Química Geral 1, Química Geral 2, né, ou então Química Geral
teórica, química geral prática, e houve essa reorganização, algumas disciplinas foram para o início do semestre, outras mais para o final, mas mesmo assim nós podemos visualizar o currículo como um currículo 3+1, né, dessa reorganização. Então, se em 1995 nós tínhamos apenas 576 horas destinadas à formação pedagógica na licenciatura em Química, em 2005 nós tivemos um aumento para 784 horas, o que corresponde a 28% da carga horária do curso, né, cerca de um quarto, né, da carga horária de uma forma geral. Só que essas transformações, elas não criaram rupturas nas práticas pedagógicas da licenciatura em Química da UFC, porque elas não foram práticas agora inovadoras, elas continuaram práticas ainda muito vinculadas ao bacharelado, né? Então, essa produção curricular, né, ela foi coletiva até certo ponto, porque ela teve um assessoramento da pró-reitoria, né, ela contou com a participação mais efetiva dos professores do departamento, mas ela não contou com a participação da Faculdade de Educação nem dos alunos, né, e aí nós continuamos com essa perpetuação da racionalidade técnica, porque os professores eram todos com formação do bacharelado, né, ainda que tivéssemos alguns das licenciaturas, mas com formação inicial na licenciatura, mas toda a trajetória acadêmica dele, com pesquisas, foram relacionados a laboratórios, né, dissociados de preocupação com relação ao ensino e à educação. E aí, assim como lá na criação, em 1960, nesse período foram criados outros projetos tentando captar verbas para fazer parcerias e aumentar essa qualidade do curso, só que essa busca pela qualidade, ela era evidenciada só nas disciplinas específicas, né, para comprar material para o curso, né, não houve nenhuma tentativa assim, institucional, né, departamental para melhorar a formação pedagógica, né, então, de um modo geral, o curso de licenciatura em Química, ele acaba ainda se espelhando no bacharelado, né, ele é um apêndice e é um espelhamento ao mesmo tempo, né, eu até acabei, a partir disso, acabei escrevendo um artigo sobre o espelhamento da licenciatura em Química, sobre a licenciatura em Química como um espelhamento do bacharelado, né? Então, a sua identidade também é uma identidade bacharelesca. E aí nós chegando para o final, nós vamos ver que, recapitulando, o primeiro curso foi criado em 61, né, junto com a modalidade bacharelado. Em 95, houve essa separação e ficou a modalidade bacharelado diurno, e em 95, e noturno ficou a licenciatura, né? E até então não tinha o PPC foi criado só com a mudança em 2005, e desde então não houve nenhuma criação de um outro documento. Nós temos aqui, em 2013, uma pequena mudança curricular, mas ela não suscitou em uma nova criação de um PPC. Então, é tanto que eu não encontrei documento sobre, não foi encontrado ata, não foi encontrado nada. A única coisa que eu encontrei foi a matriz curricular dessa época. E o que acontece? Foram feitos ajustes muito mínimos com relação a esse período, e, basicamente, o curso ele foi elevado novamente de 2.800 horas para 3.000 horas, e aí o que nós temos de novo é só mesmo uma diversificação das disciplinas optativas, né? Se antes todas as disciplinas optativas eram destinadas à formação química, né, bacharelesca, agora nós temos algumas disciplinas optativas na tentativa de humanizar essa formação química. Só que são disciplinas optativas que não são ofertadas pelo departamento de química, são disciplinas optativas ofertadas por outros departamentos, né, principalmente ligados às áreas de humanas, sociais e educação, né? Então, essas disciplinas, na verdade, algumas deveriam ser disciplinas obrigatórias do curso, né? Mas a única obrigatória que entrou nesse contexto aí foi Libras, né? E por obrigatoriedade, porque nós sabemos que todos os cursos de licenciatura têm que ter Libras, né? Força de lei. E aí, todas essas questões, elas são ainda potencializadas pelo programa de pós-graduação em Química da UFC, que ele só recentemente passou aí de forma tímida, né, receber pesquisas relacionadas ao ensino, e são poucos os professores que trabalham, né, com essa temática, e também são pesquisas ainda muito tímidas,
né? Por exemplo, não temos lá pesquisas históricas, são mais pesquisas, temos que eu conheço, né? Que eu vou colocar aqui, metodologias ativas, enfim, essas coisas, né? Teatro experimental, atividades lúdicas, essas coisas assim, que são importantes também, que já são avanços, né? Para transformar essa pós-graduação da química, porque os alunos que queiram se dedicar, por exemplo, ao ensino na química, eles acabam migrando ou para o mestrado profissional em ensino de ciência e matemática, que a UFC tem, ou então para o programa de pós-graduação em educação, né? E isso nem vai mais ser possível porque não tem mais quem oriente do campo da química lá, minha orientadora saindo. E aí, durante a construção dessa pesquisa, um novo PPC estava sendo criado, né? E aí vocês podem me perguntar, você tem notícia de se ele já foi criado? Eu acredito que ele já, né? Porque eu fiz essa pesquisa no final de 2019 e início de 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia. E aí, falando com a coordenadora, ainda está em processo de construção. Não sei como foi, ficou, mas esse PPC novo, se ele foi finalizado, ele ainda não foi implantado, né? E provavelmente não vai ser implantado também no próximo ano, né? Até porque pegou essa questão da pandemia. Então, essa nova construção do PPC, né, que vai originar agora o novo PPC, pelo que eu coletei nas entrevistas, né, busca fazer uma real transformação desse curso de licenciatura em Química, só que percebam que ele continua sendo uma construção do PPC antidemocrática, né, não é uma construção coletiva. Os alunos, eu conversei com os alunos, eles não foram convidados a participar dessa construção, a própria Faculdade de Educação não está participando desse processo, então está algo restrito aos professores formadores, né? E aí nós temos uma diferença porque agora nós temos alguns professores formadores lá mais relacionados com a percepção mais aberta, progressista, a questão da formação docente, mas mesmo assim isso ainda é perigoso, né? Porque o currículo ele é um instrumento de poder, é uma construção social. E aí nós vamos ter como um dos principais achados é que todas essas questões que circunscrevem o curso de licenciatura em Química da UFC, eles são muito forjados pela influência dos seus formadores, que têm seus epistemes muito ainda imutáveis, né? E principalmente quando nós pegamos aí os professores que já são da antiga, né? E são professores titulares de bolsistas de produtividade, é um problema, né? Inclusive, muitos deles nem quiseram participar da pesquisa, né? Aí desligaram o telefone mesmo na minha cara, e aí eu digo, não, então deixa quieto, não vou nem trabalhar mais com eles, né? Então, de uma forma geral, o curso ainda não conseguiu se desvincular da razão bacharelesca, né, que aí fundou a sua criação. E eu vou trabalhar com essa questão da socialização da identidade do bar, que ele vai falar sobre essa questão, porque se nós temos um processo de socialização, né, de convivência dessas identidades lá no curso, e se nós temos uma hegemonia bacharelesca, nós vamos ter uma perpetuação dessa socialização do espírito bacharelesco. Então, nós temos um curso de licenciatura em Química que ainda precisa evoluir muito para ter a sua identidade profissional docente desvinculada do bacharelado. Isso é muito complicado porque isso não é um problema só da UFC, é um problema histórico dos cursos de licenciatura que vão surgir no Brasil a partir da década de 1930. E aí, de um modo geral, encerrando de fato, nós vamos ter aí o que ficam dessas histórias e memórias, né? Eu pude verificar que o currículo do curso, desde sua criação, ele tem profissionalizado os alunos para pesquisa pura em química, né, para pesquisa de bancada, e tem desprofissionalizado esses alunos para o ensino e para a docência, né, e que essas disciplinas de prática de ensino, elas ainda são muito pensadas como redentoras do curso, né, o estágio curricular supervisionado, ele é visto como um espaço de hora da prática, não como um espaço de pesquisa. Só realmente em 2005 é que nós temos uma mudança mais nítida em todo esse contexto, mas ainda foi uma mudança que não alterou muito a estrutura do curso, né, a identidade profissional do curso. Os professores formadores têm uma influência muito grande e que aí eu puedo perceber que qualquer mudança
que venha a existir, seja curricular, seja política, seja institucional, seja pedagógica, enfim, que venha a acontecer, elas não vão surtir efeito se os professores formadores também não fizerem uma mudança de suas práticas, de suas epistemologias e de suas atitudes, né, e perceber que realmente estão em curso de licenciatura em Química, que tem que também participar desse processo formativo, né, isso não quer dizer que eles vão abandonar suas pesquisas de laboratório, pelo contrário, né, eles vão buscar fazer essa aproximação com a licenciatura. E aí, como algumas das sugestões que eu trago, né, eu vou colocar aqui o curso, né, ele precisa passar por mudanças para superar essa racionalidade técnica, mudanças nas concepções pedagógicas dos professores formadores, de modo que estejam aí articulados com as mudanças postas no PPC. É preciso uma integração entre os componentes curriculares, né, do curso, porque é algo muito engessado, é muito ainda disciplinador a formação que acontece. É preciso também uma insistência na aproximação da universidade com a escola, né, sobretudo com relação ao estágio, e aí a UFC tem agora o PIBID, Programa de Residência Pedagógica, então são oportunidades para fazer essa aproximação que é muito necessária, né. É preciso fazer uma divisão melhor desse estágio curricular supervisionado, porque ele é colocado só no final do curso, né, o estágio curricular supervisionado, ele precisa ser vivenciado ao longo do curso, da graduação, e aí também é necessário que o Departamento de Química Orgânica e Inorgânico ele se articule melhor com a Faculdade de Educação, porque se nós temos essa problemática, e nós temos a Faculdade de Educação que poderia contribuir para o fortalecimento da licenciatura, por que não utilizar desse aspecto, né? E aí, isso ainda não acontece. E aí eu trago aqui, para quem quiser posteriormente saber mais, né, eu trago até aqui o link, e aqui o título da dissertação foi o seguinte, ó, História e Memória do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará, 95 a 2019, entre concepções e identidades curriculares. Né, e aí, mas se quiser só jogar lá no Google, História da Licenciatura em Química do Ceará, que aparece, né, o link direto para a minha dissertação, e é basicamente isso, né, uma pesquisa extensa que eu tentei trazer as informações que fossem primordiais para a gente compreender como se deu esse processo de criação e constituição da licenciatura em Química no estado do Ceará. Enfim, é algo cansativo, né, mas eu espero que tenha aí servido para contribuir com essa discussão. Wanderson, muito obrigado, foi um espetáculo. Te ouvir foi maravilhoso. A gente estava aqui fazendo um comentário paralelo, eu e a professora Tatiana, tem muita gente na sala, tem muita gente amando e fazendo comentário das tuas proposições, tem muita coisa para se discutir em cima de tudo isso que tu disseste. Agora que eu estou vendo. Que tu trouxesse do histórico da licenciatura em Química no Ceará, né? Mas o que eu percebo e que se percebe com muita clareza é a discussão curricular que tu traz com muita potência, né? Se percebe o referencial teórico, a Alice e o Tomás, mas principalmente a Alice, assim, muito presente nesse teu movimento de olhar os PPCs, de desmembrar eles e trazer a importância da formação do educador químico para a constituição dos saberes docentes e, por conseguinte, da profissionalização, né? Isso para mim fica muito nítido, assim. Infelizmente o tempo está muito curtinho e, assim, eu vou pedir que tu deixe nos comentários, Wanderson, o teu e-mail para quem quiser entrar em contato e falar contigo, porque como a gente tem agora a outra fala, a gente tem que encerrar agora às 10 para as 8. O e-mail pessoal. Mas assim, foi espetacular. Eu vou abrir, pedir para a professora Tatiana também fazer algum tipo de comentário super empolgada, né, para falar contigo. Então, Tati, se quiser abrir e falar com o Wanderson aí rapidinho, antes da gente encerrar agora às 10 para as 8, que às 10 para as 8 a gente já vai para outra sala para dar conta do... É corrido, mas foi fantástico, simplesmente fantástico. Eu
já conheço seu trabalho, é lógico, mas eu amei ouvir, amei esse teu trabalho, foi fantástico. Tati? Oi, professor Wanderson. Prazer, satisfação ouvi-lo, viu? Estava conversando com a Lê, né, sobre as várias coisas que você trouxe, os vários aspectos, né, desse contexto histórico para a formação do curso, né, de licenciatura. Aí eu fiz até uma pergunta aqui no chat, né, que eu acho que você meio que foi respondendo, né, no meio da sua apresentação, mas eu queria só que você falasse mais algumas coisas sobre isso, né? Se você percebe que essas conclusões, né, que você chegou na sua pesquisa, né, com relação a como esses cursos foram construídos, como eles são pensados, ainda se refletem, né, nos cursos da atualidade, mesmo depois, né, das legislações, né, desculpa o barulho de fundo aqui, o bebê, a legislação de 2015, né, se você ainda percebe que essas características, elas se perpetuam nos cursos. Parabéns, mais uma vez, pela pesquisa, eu acho que, como eu estava falando com a Alessandra, né, que eu acho que são dados totalmente generalizáveis, né? A gente percebe não só o contexto do Ceará, mas o contexto brasileiro, né? Isso, exato. Quando eu fiz o estado da questão, inclusive, eu percebi, né? Eu vi, nossa, como os dados se assemelham, né? É algo histórico, e sim, eles ainda se perpetuam, ainda se fazem presentes, né? Obviamente, nós temos, a partir do movimento de educadores e educadoras em química, nós temos algumas mudanças que buscam fazer com que essa racionalidade técnica ela vá perdendo espaços, mas de um modo geral nós ainda temos muito que avançar para que nós tenhamos aí cursos de licenciatura em química realmente com a identidade profissional docente, né, que seja valorizada e que a racionalidade técnica ela não seja tão enfatizada aí, né? E aí para isso é necessário sobretudo investir na formação dos formadores, né, da forma como os formadores eles são requeridos pelas universidades, né, que em geral é requerido mais um perfil de pesquisador do que de professor pesquisador. Então, tem toda essa problemática. Era o que eu ia trabalhar no doutorado, né, mas aí eu acabei recebendo outra proposta, estou trabalhando com educação, políticas de educação superior, né, e aí eu guardei meu projeto inicial para trabalhar no estágio de pós-doutorado posteriormente. Wanderson, respondido a pergunta da Tati, assim, tem mil outras coisas. O pessoal está super empolgado. Eu vou te agradecer mais 3.000 vezes pela gentileza, por tu ter feito essa fala maravilhosa. E olha, assim, eu não estou dizendo só para ser gentil, agradável, porque realmente foi uma fala muito, muito, muito boa e muito, muito importante. Mas eu vou convidar todo mundo para já ir lá para o YouTube, tá? Porque em seguida a gente vai começar a fala do professor Luel sobre os caminhos para chegar na pós-graduação. Eu te agradeço muito, muito, muito mais uma vez, agradeço a todos pela presença e a gente continua esse papo via e-mail com o Wanderson e a gente continua agora lá na sala do YouTube com o Luel e com o resto da galera. Beleza, pessoal?